Antes de mais, muito obrigado por este convite. Isto que eu vos vou apresentar é uma baralhada de diferentes intervenções que eu fiz. Primeiro foi uma aula sobre trazer de volta o trabalho a Lisboa, mas depois foi um debate sobre a Península de Setúbal e depois ainda foi o aeroporto, o novo aeroporto. Disto tudo fiz uma caldeirada que resultou esta apresentação de hoje. Bom, o tema principal é este, é trazer de volta a indústria à cidade, com a preocupação, de facto, de ter uma cidade sustentável. Eu acho que toda a gente percebe qual é o desafio que se coloca. É muito difícil ter números exatos sobre a quantidade de pessoas que residem fora de Lisboa e que vêm todos os dias trabalhar para Lisboa. Não é fácil obter esses dados e, portanto, há aqui algumas coisas que são suposições, são mais do que suposições, mas faltam-lhes dados concretos para poder ser confirmado. Bom, para começar, eu formulei este conjunto de ideias que penso que, no fundo, sintetizam as preocupações que estão subjacentes a esta intervenção que eu vou fazer. Portanto, as cidades foram desde sempre um ponto de concentração de pessoas, um local de troca de bens e de conhecimento, e esse aspecto é particularmente importante, de compra e venda de força de trabalho, mais intelectual, mais braçal, e que, no fundo, a posição que cada um de nós tem na hierarquia do trabalho reflete-se na forma como utiliza e como a própria cidade é organizada. Por outro lado, a evolução tecnológica cada vez leva a que é menor o esforço e a quantidade de horas de trabalho para produzir a mesma quantidade de bens. Uma outra ideia que vocês vão ver que é importante é que a renda fundiária, portanto, para quem está menos ou que está mais fora deste conceito, a renda fundiária é o valor absoluto do terreno consoante a sua localização. A renda fundiária tem um efeito centrípeto, ou centrífugo, aliás. Portanto, a renda fundiária é muito alta no centro, é mais baixa na periferia. Isto faz com que tanto pessoas como atividades, as pessoas e as atividades que geram menor renda são atiradas para fora. Ou seja, os mais ricos vivem nas zonas mais ricas da cidade, com renda mais alta. As atividades de escritórios, por exemplo, localizam-se. Os escritórios, quanto mais poderosa é a instituição, estão num lugar mais central, quando são atividades menos qualificadas, são atiradas para a periferia. Trabalho e cidade são indissociáveis. Utopicamente, poderíamos pensar numa cidade que não tinha trabalho, ou melhor, que era só trabalho, que ninguém trabalhava, mas, como eu digo ali, no fim era sempre necessário alguém para limpar o robô, não é? Ou para manter o robô. Bom, em Portugal nós sempre fomos, de facto, muito mais vocacionados para o comércio do que para qualquer outra atividade. Esta figura, que provavelmente vocês conhecem todos, dos livros do Tintim, isto é, no fundo, isto é a história de Portugal, desde os descobrimentos. Aliás, é curioso, em 1700 Lisboa era uma das maiores cidades da Europa, devido exatamente ao comércio marítimo, ao comércio que era motivado pela cidade enquanto cidade portuária. Bom, em Portugal eu destaquei estes marcos da industrialização em Portugal. O Marquês de Pombal teve um papel pioneiro e que depois explicarei em mais detalhe. E depois há aqui uma coisa muito importante, houve aqui um período praticamente de estagnação, que foi do final do século XIX à Grande Depressão de 1928, aliás está ali está a 26, mas é 28. O Salazar era completamente contra a indústria e há dois instrumentos que foram muito importantes na política de Salazar, que foi o condicionamento industrial e a produção e os planos de fomento. Depois a adesão à Europa alterou completamente toda a produção industrial em Portugal. Houve outro momento muito importante que foi a crise da dívida soberana e, portanto, a vinda da Troika,
e, portanto, houve uma alteração importante no mercado. A crise climática e a pandemia e o desafio da reindustrialização digital e descarbonizada e, por fim, a guerra na Europa. Eu não vou... Isto é um exercício que eu ando a fazer, que é uma fita do tempo que está desagregada em 3. Isto é entre 1750, que foi o terremoto, e 1910, portanto, a implantação da República, para cruzar, no fundo, perceber como é que se desenvolveram em simultâneo os marcos da história internacional, da história europeia e mundial, marcos nacionais, marcos da industrialização e marcos urbanísticos em Portugal. Isto não está suficientemente trabalhado e, portanto, ainda está a ser desenvolvido para futuras conferências e, portanto, vou-lhe passar um bocado à frente. Bom, quando eu vos dizia há pouco que o Marquês teve um trabalho pioneiro, este é um dos aspectos que é pouco conhecido, mas entre 1750 e ali está mal, não é 1755, mas sim 1760, mais ou menos quando o Marquês foi destituído de primeiro-ministro, adotou um conjunto de políticas muito importantes de protecionismo dos setores estratégicos nacionais, combate às corporações que, no fundo, as corporações tradicionais, como as guildas no norte da Europa, quer dizer, faziam a sua autodefesa e, portanto, no fundo, eram travões ao desenvolvimento industrial. Mandou vir estrangeiros, contratou estrangeiros, fundou escolas e desenvolveu a formação profissional e adotou novos métodos de gestão. E, se vocês repararem, não sei se isto aponta, mas não aponta. Portanto, isto são algumas das localizações importantes. Uma das coisas que ele fez foi chamadas fábricas reais de produção dos vidros, produção de tecidos, e um pouco pelo país todo. Portanto, principalmente em Lisboa, mas, portanto, no Fundão, na Covilhã, na Guarda, na Lousã, no Porto. Depois, tudo o que se fez sobre os vinhos do Douro, que foi particularmente importante. E Vila Real de Santo António, que é um caso muito particular de uma cidade que foi toda pré-fabricada, feita como jogou em 2 anos, construíram Vila Real de Santo António, que era um misto de uma fachada virada à Espanha, porque era marcar uma fronteira, e ao mesmo tempo nas traseiras eram armazéns porque no fundo era todo o apoio à política das conservas e da pesca que ele estava a desenvolver. A geração de 70, portanto dos intelectuais, do Antero de Quental, considerava que de facto o atraso de Portugal era crónico. Há aqui um período importante no meio, que foi o período do Fontes Pereira de Melo, entre mais ou menos 1850 e 1890, em que há, de facto, um desenvolvimento, apesar de tudo, do país, mas, de facto, nós tínhamos uma extrema dependência externa. A estrutura fundiária, como vocês sabem, na história, portanto, a acumulação capitalista na agricultura é que permite o salto para a indústria. E, de facto, em Portugal, a estrutura fundiária era extremamente atrasada e este salto para a indústria não se fez e a indústria que se fazia era tudo com empréstimos no estrangeiro. Portanto, não havia capital nacional, chamados assim. Por outro lado, havia um elevado nível de analfabetismo e as estruturas sociais e culturais eram absolutamente retrógradas. Não é? Nós sempre fomos um país muito conservador. Bom, a outra timeline, aqui é, no fundo, o período de 1910 a 1926, portanto, 26 é a ditadura nacional, depois o período da ditadura e depois o período do Estado Novo até 74. E o que é interessante aqui mas eu se calhar é mais fácil depois na apresentação, portanto, os marcos da instalação das principais indústrias em Portugal, por um lado, e do ponto de vista urbanístico, os aspectos mais relevantes, mas isto aparece mais na exposição, é mais fácil. Bom, de facto, vocês provavelmente, quer dizer, este senhor era uma coisa que está lá para trás na história, já não se lembram, mas
quem faz uma afirmação destas é perfeitamente extraordinária. Portugal, o magnífico pomar e esplêndida horta da Europa. E depois esta, para mim, que ainda é melhor. Quer dizer, por mim, se tivesse de escolher e se houvesse uma competição, continuava a preferir a agricultura à indústria. Mas se quiserem ser ricos, não chegarão lá com a agricultura. A lavoura é, acima de tudo, uma vocação de pobreza. Isto era, de facto, a filosofia que reinava em Portugal. E como há pouco disse, o Salazar tentou a todo custo travar o desenvolvimento industrial em Portugal. Travar o desenvolvimento industrial para não ter uma classe operária contestatária, forte, e, por outro lado, para não ter uma classe média que reivindicasse liberdades e, portanto, como sabem, havia a censura, não havia acesso à cultura e por aí fora. Esta política do condicionamento industrial é muito curiosa, porque o governo é que decidia quais eram as novas indústrias que se podiam instalar ou quais é que se podiam ampliar e controlava totalmente quem eram os futuros acionistas. E, portanto, isto permitia concentrar o capital num número muito reduzido de famílias. Quer dizer, a família Espírito Santo tinha N participações em empresas, desde a Sacor, empresas industriais, bancos, os Champalimous, os Melos e por aí fora. E, de facto, a ideia, portanto, a primeira fase é a substituição de importações, Sacor. Aliás, é curioso, a Sacor foram uns senhores romenos que, na altura da guerra, quiseram instalar a Sacor cá em Portugal. Nós precisávamos de uma refinaria para substituir as importações de petróleo e a primeira reação do Salazar foi que não aceitava os romenos, porque os romenos não eram católicos. Mas depois lá se convenceu e a coisa andou. O primeiro e o segundo plano de fomento, portanto, 1950 e 1960, são as indústrias para a substituição das importações. Substituição dos adubos, substituição do aço, do cimento, do vidro, e a Península de Setúbal ganha, de facto, uma importância grande do ponto de vista industrial. O terceiro plano de fomento, que já é do tempo do Marcelo Caetano, portanto, aposta, quer dizer, há aqui um salto, já não se trata só portanto, substituir importações, mas, entretanto, houve a adesão de Portugal à EFTA, que era, no fundo, o Tratado de Roma já tinha constituído, já tinha sido formada a União Europeia. Portugal não entrou para a União Europeia, para já porque não só os membros da União Europeia não queriam, como isto era, de facto, era completamente contra a política estrangeira do Salazar, mas, ao mesmo tempo, precisava de uma porta para... Isto foi a altura já, a Guerra Colonial em 1962 e a adesão à EFTA nos anos 60. Logo no princípio, é mais ou menos coincidente. Mas são, de facto, os grandes estaleiros navais e é a primeira vez que se fala de Sines, do projeto de Sines. Dar ao contrário. Bom, entretanto, o 25 de Abril, de facto, foi uma ruptura e foi um período de grande mudança. E este slide é interessante porque nós somos todos arquitetos e este período, para os arquitetos, foi um período particularmente importante. O Nuno Portas, que foi meu professor na escola, e, portanto, é arquiteto, e foi convidado para secretário de Estado logo no primeiro governo provisório. E esta frase dele eu acho que é muito reveladora. Após a Revolução, as classes populares, vítimas de condições de vida mais dramáticas, organizaram-se agressivamente contra as instituições. De facto, aquilo não era pera doce, era uma guerra contra as instituições e, portanto, era preciso transformar as coisas imediatamente. E de facto, pela primeira vez, isto foi à altura do Projeto SAL, que já todos ouviram falar, do programa SAL, e pela primeira vez os arquitetos tiveram, de facto, um trabalho político. O problema, a crise da habitação era gravíssima nesta altura, eu depois voltarei um bocadinho à frente sobre este tema, e foi agravada com 1 milhão de portugueses que vieram das ex-colónias.
O período pós-revolução foi um período de enorme agitação política e em 11 de março de 75, portanto, poucos meses depois, ou um ano e um mês depois da Revolução, o 11 de março foram as nacionalizações e as tensões que havia ao nível das empresas, com a autogestão, com as reivindicações de aumentos salariais, levaram a uma situação de bancarrota. E a primeira intervenção do FMI foi em 1977, logo a primeira, e depois houve uma segunda em 1983, que foi então muito mais drástica. Deixem-me só voltar atrás para referir uma coisa curiosa, é que o 25 de Abril coincidiu, foi mais ou menos um ano depois da primeira crise petrolífera. E a primeira crise petrolífera teve efeitos bastante drásticos em Portugal, de racionamento de gasolina, aumento dos custos dos bens essenciais. E eu lembro-me de ter ido com o Nuno Portas a umas conferências em Itália e às tantas os italianos, também coisas sobre arquitetura, perguntavam: mas vocês são malucos de irem fazer uma revolução na altura de uma crise destas? Isto não faz sentido nenhum. Bom, mas olha, foi o que foi. Quem viu aquela série sobre os capitães de Abril e tal, percebe porque é que foi naquela altura. Foi uma coisa completamente ao acaso, não é? Bom, mas isto para dizer que a segunda intervenção do FMI foi dramática, porque isto em 83, porque foi aumentos de impostos, congelamento de salários, aumento de bens essenciais, mas o mais grave de tudo foi o chamado fim das ajudas de Estado às empresas. As empresas nacionalizadas, as Lisnaves, as Sete Naves, as CUF, a siderurgia, a banca, quer dizer, ficou tudo sem dinheiro, porque não havia ajudas. Isto levou a N empresas e foi um período dramático em que, não sei se talvez alguns se recordem, das manifestações na Península de Setúbal, com o Bispo de Setúbal e com as bandeiras negras. E, para mim, esta data é uma data muito importante, que é junho de 84, 19 de junho, que foi a manifestação das bandeiras negras, e que eu acho que é o fim, de facto, da indústria do Estado Novo. A indústria do Estado Novo acaba aqui e, portanto, todo o balanço industrial que vinha do Estado Novo, apesar de tudo, tanto com o primeiro, com o segundo e com o terceiro plano de fomento, tem aqui um corte a partir deste momento. A situação era caótica, então na Península de Setúbal era gravíssima, o desemprego era enorme e o governo, na altura do Cavaco Silva, negociou com a Europa um apoio, portanto, uma operação integrada de desenvolvimento de Setúbal, do distrito de Setúbal, que vigorou entre 89 e 92, com um grande investimento. Curiosamente, 90% foi para a instalação da Auto-Europa, dos alemães. Claro, é evidente, mas é isso mesmo, pá, é isso que é importante. Mas acha que a falência do tecido empresarial português nessa altura é motivado mais pelas nacionalizações ou as empresas que vinham do Estado Novo por falta de concorrência não estavam preparadas? Eu acho que são as duas coisas, porque estava a decorrer ao mesmo tempo em que em 86 nós aderimos à União Europeia. E na adesão à União Europeia, uma das coisas que era acabar com as ajudas de Estado. E, portanto, coincidiu no tempo acabar com as ajudas de Estado, imposto pelo FMI para nos conceder um empréstimo para reequilibrar as finanças públicas, com uma exigência da adesão à Comunidade Europeia. E, portanto, isso foi a machadada na indústria. É claro, surgiu uma nova indústria, completamente diferente, muito mais diversificada, no fundo, que se começou a desenvolver a partir desta altura. Há depois um momento que me parece que é muito importante, portanto, anos 90, final do século XX, início já deste século, que é de facto a globalização. Há aqui este período da entrada da Comunidade Europeia, ou do acordo da nossa entrada na altura CEE,
fez com que chegassem uma série de empresas estrangeiras que se instalassem em Portugal. E empresas multinacionais que, entretanto, no final dos anos 90, início do século XX, várias delas acabaram com a globalização, por deslocalizar ou, por simplesmente, encerrar cá em Portugal. Portanto, aqui há, no fundo, os avanços tecnológicos, internet por um lado e as facilidades de comunicação e transporte de mercadorias no mundo, permite fazer as chamadas cadeias globais de valor e portanto, Portugal saiu do mapa, ou pelo menos ficou reduzida a sua intervenção no mapa. Entretanto, em 2011, 12, portanto, no final da primeira década, com a crise do subprime, nós entramos em ruptura, portanto, no fim do governo de Sócrates, e volta ao FMI, agora já com a União Europeia também e com o Banco Central Europeu, e de facto foi outra vez congelamento de salários, aumento do custo do crédito, aumento dos bens essenciais, desemprego, por aí fora. Foi cortes mesmo. Bom, sim, exatamente, foi cortes. Isto levou a que... e o mercado interno, portanto, ficou completamente estrangulado. Curiosamente, há aqui uma nova geração de empresários, os tais novos empresários que surgiram depois da adesão à Comunidade Europeia, gente mais nova e com outra formação, que se virou para o mercado externo e, de facto, é extraordinário que nós verificamos que há uma subida muito acentuada das exportações de bens portuguesa. Quer dizer, este número é um número que eu obtive muito recentemente, de uma coisa do PASMAMED, são 69% de crescimento, que é um crescimento muito forte, e nós hoje em dia já temos praticamente 50% do PIB é resultado da exportação de bens, portanto, sem o turismo. Depois temos aqui um momento crítico, que é de facto o momento da pandemia, que paralisou o mundo. Aliás, não foi só a pandemia, houve um mega porta-contentores que encalhou no Suez e que bloqueou as cadeias de produção. E isto levou a que escassearam os bens essenciais e, de repente, começou-se a pensar, bom, nós temos que investir outra vez em ter indústria na Europa, em trazer de volta a indústria para a Europa, por um lado, e, ao mesmo tempo, com a pandemia também se descobriu esta questão, para muitos de nós, a possibilidade de trabalhar à distância. Trabalhar em casa ou, se não trabalhar em casa, trabalhar à distância. Portanto, já não ser necessário a deslocação permanente ao local de trabalho. Neste capítulo eu faço aqui uma breve resenha sobre aquilo que foi, do ponto de vista da nossa especialidade, do urbanismo e arquitetos, esta relação entre trabalho e ocasião. E, de facto, 1700 foi muito interessante porque, portanto, a reconstrução da Baixa é um exemplo de construção modular. Hoje está toda a gente a falar em construção modular, juntar peças. Bom, as cantarias eram todas iguais e feitas em Perpinheiro, as serralharias eram todas iguais, as estruturas de madeira da gaiola eram todas iguais e os azulejos e o desenvolvimento dos azulejos é um caso, efetivamente, de construção modular. E, se olharem para esta carta, veem, portanto, não só foi a reconstrução da Baixa, como foi o arsenal. O arsenal foi desenvolvido nesta localização. Na zona de São Paulo havia umas estruturas que funcionavam um pouco como aquelas que referi de Vila Real de Santo António, portanto, edifícios, se forem o Largo de São Paulo, são edifícios com certa nobreza, mas aquilo eram armazéns que viravam para trás, para o lado do rio. A fundição, que é atrás do Museu Militar, que ainda existe hoje em dia, portanto, não sei se ainda funciona, acho que já não funciona, não é? O Campo das Cebolas e a atividade nos Alcântara, portanto, a cordoaria e as Amoreiras. As Amoreiras, que foi a fábrica de... Aliás, no Largo do Rato era a fábrica dos feltros e nas Amoreiras era a produção de seda, que foi uma pequena vila operária, cidade operária, chamemos assim, construída na altura.
Este inquérito industrial de 1890 mostra, de facto, a concentração da indústria. Estava quase tudo no centro histórico, porque os edifícios do centro histórico, isso era importante, eram edifícios de usos mistos. Portanto, o resto do chão era comércio ou oficinas, e grande parte da concentração do emprego nesta altura estava na Baixa, com oficinas de alfaiataria, mas alfaiataria já manufatura industrial, produção em série já de roupa, e, portanto, havia uma grande concentração do emprego em edifícios que eram edifícios de uso misto. Isso acho que é importante para nós. Depois há um período a seguir, isto de 1850 para a frente, que é o aparecimento das vilas operárias. Portanto, a indústria começa-se a localizar junto aos bairros históricos. Estas são na Graça, no Restelo, na Estrela, e, portanto, há um conjunto, no Beato, de vilas operárias que, no fundo, eram construídas pelos industriais para alojar os seus operários. O bairro operário do Duarte do Cego foi a primeira intervenção Portanto, é curioso que a primeira variação republicana é de 2008, é antes. Portanto, foram eleitos para a Câmara antes da implantação da República. 1908. Epá, aquilo está mal. Pá. 1908. E a última. E, de facto, naquela altura, é preciso referir, talvez, faltam aqueles quadros eram importantes para aquelas fitas do tempo. No final do século XIX e mais ou menos 1800 e acho que é 80, houve uma grande epidemia em Lisboa, a epidemia de cólera, e que morreram milhares de pessoas, principalmente nos bairros populares. E, curiosamente, houve estudos para arrasar, portanto, rasgar os bairros, por exemplo, fazer uma avenida que saía, avenida mesmo, que saía do Largo de Camões, que cruzava o Bairro Alto em direção a São Pedro de Alcântara. A São Pedro de Alcântara, não, ao Príncipe Real. Outra que era cruzar Alfama e a Moraria, para sanear aquelas áreas. Depois aquilo nunca deu para a frente, também não havia dinheiro e, portanto, felizmente não deu para a frente. Mas, curiosamente, a população, por exemplo, de Alfama, acho que era nos anos 50, eram 40 mil habitantes e em 90 eram 12 mil. Quer dizer, a população dos bairros populares caiu abruptamente, porque as condições de vida eram perfeitamente inaceitáveis. Bom, mas aqui, portanto, a variação republicana começou por investir nos bairros históricos, com fontanários, balneários públicos, que era importantíssimo, com os centros, os postos de saúde para a erradicação da luta contra a tuberculose, e uma outra coisa que eram os centros republicanos. No fundo, eram instituições que tinham por função divulgar o ideário republicano e, ao mesmo tempo, criar espírito comunitário ao nível dos bairros. Só, mais ou menos em 26, penso eu, que lançaram a construção do primeiro bairro operário, que foi o Duarte do Cego, mas que só foi acabada depois, já no tempo do Estado Novo. Aqui foi o Eduardo Pacheco lançou um programa de casas económicas, também isto é o bairro da Encarnação, que é uma interpretação curiosa da cidade-jardim à luz da aldeia portuguesa, com a igreja lá ao fundo, a casa com quintal, com os telhadinhos e tal. Portanto, é uma interpretação à portuguesa do conceito da cidade-jardim. Isto era habitação resolúvel. Não sei se sabem o que é habitação resolúvel. A habitação resolúvel é uma habitação em que a pessoa pagava a renda e, ao fim de X anos, com a renda que pagou, ficava proprietário da casa. Só que as rendas eram tais que isto não deu para os operários para irem para aqui, e quem acabou por beneficiar foram os funcionários públicos. E, de facto, estes bairros todos, o bairro da Encarnação,
o Alvito, da Ajuda, de Caselas. O Restelo era diferente. O Restelo já era para juízes, oficiais superiores das Forças Armadas, era uma situação diferente. Depois, atrás do Restelo, eram as grandes moradias para a grande burguesia. Mas o Restelo, o modelo ainda era esse? As pessoas pagavam e ao fim de um certo tempo... Era. Ficavam proprietários. Exato. Partes ainda era assim. Exato. Depois, outra coisa que também, isto ainda no século XIX, de facto, grande parte das pessoas viviam no miolo, mas não só as fábricas desconcentraram, nomeadamente para a zona de Beato, Poço do Bispo, como para a zona de Alcântara e depois também em direção a Pedroços, mas também para o lado de Carnide e do Lumiar, onde a classe operária também se fixou e, portanto, montou-se um sistema de elétricos que era uma rede absolutamente extraordinária. Esta rede de elétricos, está aqui desenhada, que era uma rede muito densa que cobria, portanto, o miolo da cidade, com braços que se estendiam em relação ao Dafundo, em relação ao Poço do Bispo, em relação ao Lumiar, Carnide e Benfica, e que depois na zona do centro, que era muito declivosa, no fundo com elevadores que complementavam e permitiam que as pessoas se deslocassem e tivessem acesso. Este elevador, que já foi desmontado, subia do Largo do Município para o Largo da Biblioteca. Eu quis reconstruir este elevador e ainda no projeto que fizemos para os edifícios da Praça do Município deixámos lá o espaço para fazer isto, porque isto está aberto, o espaço, ainda é possível de reconstruir. Bom, quando chegamos ao 25 de Abril, a situação era caótica do ponto de vista da habitação. Aliás, os arquitetos tiveram uma enorme importância na denúncia desta situação. Há um famoso encontro do Sindicato dos Arquitetos, se não me engano, nos anos 60, organizado pelo Sindicato dos Arquitetos, a denunciar a crise da habitação em Lisboa. E, de facto, nós tínhamos, portanto, entre 50, mas mais 60 e 80, o êxodo rural para as áreas metropolitanas de Lisboa e de Porto foi enorme. Isto passou de 1,5 milhão para 2,5 milhões em Lisboa. E quem não conseguia casa, portanto, havia uma grande sobreocupação de casas, mas também havia condições de vida em barracas, quer dizer, as barracas só foram erradicadas nos anos 90, em Lisboa, e na altura foram construídos 23 mil fogos para substituir, mas grande parte das famílias saíram de Lisboa, portanto, eram muitos mais, eram cerca de 30% da população de Lisboa, que nos anos 80 eram 800 mil habitantes, agora são 550 mil, que viviam, de facto, em condições absolutamente infra-humanas. Bom, como é que jogou o planeamento urbanístico no meio disto tudo? Curiosamente, nós do Marquês de Pombal, a planta que conhecemos é esta, não é? Mas, ao mesmo tempo, a equipa da Casa do Risco, desenhou toda a área de Lisboa, praticamente, até à chamada Estrada de Circunvalação, que era o limite do concelho na altura. Isto é um estudo feito pelo José Augusto de França, em que, principalmente na zona oriental, foi toda desenhada. Isto é uma das imagens, isto é a zona de Campo de Ourique. Isto foi estudado em 1750 e pouco. Infelizmente, isto é o Palácio das Necessidades, aqui. Isto não está suficientemente estudado. Há um trabalho muito interessante do Walter Rosa, que se chama mesmo Para Além da Baixa, mas, de facto, foi a primeira vez que se fez um planeamento à sério da cidade. Vocês tiveram aqui uma conferência sobre as obras do Juvara e do Dom João V. Portanto, o abastecimento a Lisboa, da divisão da cidade, a cidade oriental e a cidade ocidental, a nova patriarcal e por aí fora. Com o Ressano Garcia, isto, portanto, nos anos 50, de 1850, mais ou menos, por um lado, a abertura
do eixo da Avenida da Liberdade e do eixo da Almirante Reis, o da Avenida da Liberdade que deu origem às Avenidas Novas e esta zona toda aqui da Barata Salgueiro, quer dizer, que foi toda desenhada e no fundo, loteada nesta altura, e o chamado, como é que isto aqui chama, é o Largo do Andaluz, esta zona toda aqui. Sim, o Liceu Camões é aqui em cima. Pronto. E reparem, esta planta é muito interessante porque tem a proposta toda de reorganização do Porto, da frente ribeirinha, tem o traçado já de Campo de Ourique, que é o mesmo que eu há pouco mostrei, praticamente, e os dois eixos, de facto, de expansão da cidade. Esta planta é curioso que já tem, portanto, toda a zona central, o Barro Alto está aqui, a zona da Bica, a zona da Baixa e do Chiado, mas a zona da Lapa já está toda... a Lapa foi um loteamento clandestino, feito pelas freiras das Trinas, em concorrência com a Baixa, porque as pessoas... A Baixa era um modelo de habitação muito violento, porque eram casas que não tinham quintal, em andares, com oficinas e comércio por baixo, e de facto as pessoas não tinham sítio para ter o porco e para ter o quintal com a figueira e não sei o quê. E então hoje, esta zona, reparem que os lotes são muito maiores. Quer dizer, quando se olha para aqui, para um lote e olha-se para aqueles lotes, que permitia de facto este modelo de um misto da cidade, do campo na cidade, e que foi um loteamento que foi feito nessa altura e que teve um enorme quê? Cidade Jardim. É quase. Aliás, quem estudou muito isto foi o José Sarmento Matos, e é pena que ele já não esteja cá para nos contar essas histórias todas. Curiosamente, no final, portanto, em 1870, veio um francês fazer um estudo para o Porto de Lisboa, que é muito curioso. Temos aqui a Baixa. O que é que ele propunha? Ele fazia esta linha que está aqui marcada, coincide exatamente com esta, que é o limite do atual Porto. Eu estive a verificar isto. E todo este espaço que vai desde a encosta, portanto, a Embaixada de França, se não me engano, é aqui. Todo este espaço que vai dali até à Beira-Rio era um aterro, todo construído. Havia um grande passeio ao longo da margem do rio. Este passeio, aliás, era uma proposta que já vinha de 1560, do tempo do Dom Manuel, que se tinha estudado a possibilidade de fazer este passeio até Belém. Depois há outros desenvolvimentos desse passeio no século XVIII, e este pegava nessa proposta, passava o Porto todo para a zona oriental. Portanto, hoje em dia, a linha de costa anda por aqui, ele avançava com isto e fazia, portanto, uns molhos com a residência operária deste lado, e, portanto, pela primeira vez, isto era claramente definido, a cidade operária e popular e indústria do lado nascente, a cidade para a grande burguesia do lado poente, e uma coisa absolutamente fantástica, que era, na zona de Alcântara, ele fazia um grande jardim público, um parque, com 30 hectares. Para terem uma ideia, o Jardim da Estrela tem 6 hectares, portanto, 5 vezes mais que o Jardim da Estrela, e na altura também previa-se que a Ribeira de Alcântara fosse navegável. Uns anos mais tarde, quando já tinha arrancado a Avenida da Liberdade até aqui, um outro senhor, o Forestier, propõe prolongar o eixo até Carnide, isto é Carnide, o eixo central, vinha por aqui fora, em vez de fazer esta ligação para este lado, pela Fontes Pereira de Melo, até vinha à direito, com estas malhas cheias de jardins e tal, e com uma coisa fantástica que em Lisboa não existe, que é uma estação central, que era aqui, ao pé de Campolide. E, portanto, todo o caminho de ferro convergia neste ponto e, portanto, organizava estes dois eixos, com uma grande alameda aqui, uma grande alameda, com a estação central neste ponto. Infelizmente, estes estudos
para pouco serviram. Bom, o Duarte Pacheco, portanto, em 34, ele entrou antes do Salazar, entrou em 27, depois saiu, mas foi o primeiro que percebeu que era preciso crescer Lisboa para fora dos limites do concelho. E então faz o chamado Plano da Costa do Sol, que eu só tenho aqui este bocadinho, que corresponde a este, e portanto que é, no fundo, uma via marginal junto ao mar, uma autoestrada a meia encosta, uma estrutura verde pelos vales e depois zonas de ocupação para turismo e as classes altas, sendo que as classes populares iam para o outro lado. E cá está, pouco depois, 47, o plano de Groer, zona industrial a Oriente, regularizou o Porto todo. Isto é praticamente a cidade que nós hoje temos, o aeroporto, Monsanto, a segunda circular, e, portanto, a estrutura é praticamente a estrutura que nós herdámos, e Duarte Pacheco expropriou mais ou menos quase 50% do território municipal foi expropriado. Este é o primeiro PDM de Lisboa? Foi o primeiro plano geral de Lisboa. Em 1964, portanto, reparem, por isso é que aquela questão das datas era importante, porque isto corresponde ao fim do segundo plano de fomento. É feito o plano regional, e o plano regional reequilibra outra vez, quer dizer, propõe um grande desenvolvimento industrial na margem sul, portanto, grande parte do trabalho da indústria fica localizado na zona do Seixal, Almada, Barreiro, Mitrena, em Setúbal. Transfere grande parte do Porto para a zona de Alcochete, localiza pela primeira vez o aeroporto, onde acabou aqui 70 anos depois, ou 80 anos depois. Parece. Sim, está a caminho. E propõe uma coisa muito interessante, que é um canal navegável que ligava o estuário do Tejo ao estuário do Sado, que é este, e que permitia articular o Porto de Lisboa com o Porto de Setúbal. Entretanto, tinha sido anunciada a construção da ponte, na altura era a Ponte Salazar, e propôs, o plano avança com duas grandes áreas para a construção de habitação pública, que era o Plano Integrado de Almada, onde vocês estão a fazer agora, porque teve parado durante não sei quantos anos, e 300 hectares no Plano Integrado de Setúbal, que então esse não tem nada. Tem lá um cantinho que foi construído e depois nunca mais nada foi feito. Em 67, mais uma vez um estrangeiro, o Mayrain, que coordena a revisão do anterior plano. Não, aquele plano regional foi feito por algum personagem? Era uma equipa que foi a administração pública, eu acho que era o Guimarães Lobato, que era o coordenador. Não foi? O regional? Sim. E este plano tem, se olharem, relativamente, não tem grandes diferenças relativamente ao plano anterior. Já tem o plano que tinha sido feito para Chelas e parte dos Olivais, que já estava feito, mas tem aqui uma alteração que é absolutamente... teve um enorme impacto em Lisboa, que foi propor um CBD, um Central Business District, à volta do Marquês de Pombal, do qual foi imediatamente feito um plano para a Avenida da Liberdade, que é do Pedro Vieira de Almeida. Foi construído o Sheraton e o Avis, o Imavis, ali. E, portanto, o que é que ele propõe? De repente, esta zona central transformou-se o grande centro direcional de Lisboa, retirando essas funções da Baixa. Isto foi o fim da Baixa. A partir daqui a Baixa entrou em decadência, depois acelerada com o incêndio, e, portanto, que ainda não se reequilibrou desta situação. Por outro lado, propunha um centro governamental, onde hoje é o Hospital da Luz e o Colombo, portanto, aqui em cima.
Este plano vigorou, curiosamente, nunca foi aprovado. Só foi aprovado em 1977, se não me engano. 77. Portanto, já depois da Revolução. Mas foi utilizado pela Câmara durante 30 anos. E o plano tanto servia para, quando interessava, dizia-se que isso pode-se fazer porque o plano está desatualizado. Quando não interessava, não, isso está em desacordo com o plano. E, portanto, serviu para isto e de facto foram anos de balbúrdia completa, que depois isto foi os anos 80 todos, com a presidência do Nuno Abcacis, e que teve um efeito dramático, que foi a terceirização bastante selvática desta zona central. E não só, mesmo, por exemplo, da Infante Santo, que foi toda construída para a habitação, mas em que uma parte significativa dos pisos de habitação eram alugados como escritórios. Isto levou a que muita gente saísse de Lisboa e, de facto, a população de Lisboa, não foi só por isto, é evidente, mas baixou até os anos 90 de 800 mil, hoje está em 550 mil. Grande parte desta saída foi gente que foi viver para fora, porque grande parte foi nesta altura, outra era gente do centro histórico, que de facto não tinha condições e que saiu, e porque não havia oferta de habitação suficiente em Lisboa. Mas este plano é muito importante por este impacto que teve. Em 92, portanto, há uma alteração de política na Câmara e é feito o primeiro plano estratégico. E o primeiro plano estratégico é interessante porque, e era aquilo que eu há bocado estava ali a ver uns números com o Nuno, que só recebi ontem, aliás, só recebi hoje, com a população que vive fora e que trabalha em Lisboa e que... Lisboa estava completamente congestionada na altura, congestionada de trânsito, que ainda está hoje. Nós temos um problema de trânsito que é irresolúvel, porque a maior parte das pessoas que trabalham aqui vêm de fora e vêm de carro, porque os transportes públicos são maus. Portanto, durante os anos 90, começaram a ser feitos os estudos para o Plano Regional, para o PROT, Plano Regional de Ordenamento do Território. E o PROT, o que é que propunha? O PROT propunha reequilibrar a área metropolitana, desconcentrando as zonas de emprego e de funções centrais. Desconcentrando fora de Lisboa para os concelhos limítrofes, para permitir que, de facto, o emprego ficasse mais perto da habitação das pessoas e que não fosse necessário este fluxo. E aqui o PEL propunha exatamente nesta zona da Coroa Norte, entre o Lispólis e o Iapmeio, não sei se conhecem esta zona, pouca gente que conheça, portanto, densificar isto com o emprego, estabelecer uma relação do eixo de Venda Nova, em Venda Nova já é na Amadora, da zona do Restelo com Carnaxide, da zona aqui da Portela e do Prior Velho, e, portanto, estes eram as áreas de desenvolvimento industrial e de novas atividades tecnológicas, e, curiosamente, na zona da Expo, propunha uma zona para investigação ligada às questões do mar e novas tecnologias. Infelizmente, não foi isso que se fez. Quer dizer, o que se fez foi ao contrário, foi uma grande centralidade, com, mais uma vez, concentração de emprego para ali na zona. Bom, isto era o PROT, que o PROT durou 10 anos a fazer a concertação com os vários municípios, que ninguém queria aceitar as regras do PROT, e como estamos num regime democrático, isto é complicado. Mas, de qualquer maneira, em 2000 foi publicado, tem a desconcentração, como vê em Lisboa, e depois cada uma destas bolas eram novas centralidades, tanto na margem norte como na margem sul, e pela primeira vez surgiu a ideia da cidade das duas margens, coisa que certamente já ouviram falar, a Lisboa, a grande cidade das duas margens, em torno do estuário do Tejo, com ligações fortes através do rio, como dizia o Augusto Mateus, que era um economista, agora está mais ou menos inativo, que dizia: a estrada está feita, utilizem para os barcos, mas com a outra ponte que depois foi feita, a ponte Vasco da Gama, com a terceira travessia, com um anel ferroviário que ligava as duas margens, com o aeroporto deste lado, e, portanto, o aeroporto foi a revisão do PROT em 2010, porque o aeroporto primeiro era para ir para a OTA e depois é que voltou para aqui.
Bom, em 2012, quando nós chegámos à Câmara, foi uma situação curiosa. Quando chegámos à Câmara em 2007, a perspectiva era ainda toda a anterior, portanto, a do PROT. E como é que nos organizamos dentro deste território nas relações. Portanto, o aeroporto era para ser desativado, o novo aeroporto era ali, andávamos a discutir a terceira travessia, o Nuno e eu fartámos de fazer esquemas sobre a terceira travessia, mas isto rapidamente entrou em colapso com a vinda da Troika e, de repente, não há aeroporto, não há TGV, não há terceira travessia, vamos, mas é virar outra vez para dentro para tentar resolver os problemas cá dentro. E, portanto, a população em Lisboa continuava a cair. Portanto, o censo de 2001 continuava, portanto, isto foi em 2007, 2001 continuava a dar a população a cair. Em 2011 já dava um ligeiro crescimento só de famílias, mas o número total de pessoas continuava a diminuir. E, portanto, nós fizemos um grande debate, foi a Carta Estratégica, e resultou um pouco esta estratégia, que era, nós precisamos de atrair pessoas. Para atrair pessoas precisamos de ter mais emprego, precisamos de ter, para ter mais pessoas e mais emprego, precisamos de ter melhor cidade e, portanto, vamos apostar na reutilização do existente, portanto, na reabilitação e na reutilização, isto não está bem, é a renovação, e da habitação, dos equipamentos coletivos e do espaço público. E isto era aquilo que chamavas o triângulo virtuoso. Quanto mais qualidade temos, atraímos pessoas, atraímos empresas, mais empresas atraem pessoas e, portanto, isto, havia aqui um efeito conjugado. O que é que resulta? É que, neste momento, nós temos uma área metropolitana que está completamente desequilibrada. Reparem, isto é o crescimento da população da área metropolitana. Isto é a evolução da população de Lisboa, que cai, a evolução da margem sul, que é o amarelo. A margem sul já tem mais gente do que Lisboa propriamente dita, e a margem norte, portanto os concelhos todos que vão de Lisboa para Oeiras, Cascais, Amadora, Odivelas, Sintra, Mafra, depois Loures, Vila Franca, hoje em dia já tem quase mais do dobro da população de Lisboa. Portanto, isto houve aqui uma saída muito acentuada. E a concentração de emprego é de facto aqui. Aqui está concentrado todo o emprego da área metropolitana, com algumas concentrações menores. Isto já é muito menos emprego do que aquilo que existia no tempo da indústria do Estado Novo. Nos anos 70 havia muito mais gente que trabalhava nas indústrias aqui, e o que acontece é que, como também não há nem indústria nem serviços, as pessoas vão para ali. E mesmo funções centrais, como por exemplo as universidades dizem que não vão para aqui, tirando o Monte da Caparica, mas que também não tem crescido, não vêm para aqui porque a procura está daquele lado. E, portanto, isto é um ciclo vicioso. Se repararem, do ponto de vista, por exemplo, de margem norte, margem sul, a Grande Lisboa é toda a margem norte, a comparação dos números são impressionantes, 72, 28, pessoal dos serviços, volume de negócios, alunos do ensino superior, a percentagem, o PIB, isto quer dizer, é de facto a zona mais pobre, é a zona da margem sul, e ao mesmo tempo em Lisboa o emprego industrial desapareceu, está aqui, aliás está aqui, o setor secundário, a agricultura nunca teve aqui nenhum emprego, e os serviços é que crescem consideravelmente. Isto reflete-se, de facto, nas deslocações. Quer dizer, da margem norte para a margem sul são insignificantes os movimentos, isto na hora de ponta da manhã. Ao contrário, da margem sul para a margem norte, são poderosíssimos, e os encarnados são as deslocações em transporte individual. Falta-me pôr aqui as deslocações na margem norte para Lisboa.
O que é que acontece? Eu há pouco referi-vos que tínhamos uma crise da habitação aguda na altura do 25 de Abril e a situação era curiosa porque quem não conseguia casa de qualidade em Lisboa ou mesmo nos concelhos limítrofes, mas também tinha capacidade para não estar nas barracas, apostou nos bairros clandestinos. Portanto, os bairros clandestinos o terreno era muito mais barato e, em muitos dos casos, era autoconstrução. Portanto, ou pelo menos pequenas empresas locais. E, de facto, isto nos anos 60, 70, o crescimento dos clandestinos, isto é a margem norte, margem sul, é muito... E as pontes têm exatamente esse efeito. Porque como não há emprego na margem sul, o emprego está todo na margem norte, quando se constrói uma ponte e quando há uma oferta de habitação barata, as pessoas fixam-se aqui para ir trabalhar daquele lado. Estão a poucos minutos. E, portanto, isto são os clandestinos na margem sul. Almada, Seixal, Sesimbra, Palmela e, de facto, foi um rastilho impressionante. Uma coisa parecida aconteceu com a ponte Vasco da Gama, em que, com a centralidade construída à volta da Estação do Oriente, portanto, grande oferta de emprego, abertura da ponte e aquilo já não é clandestino, mas é uma ocupação desestruturada e sem qualidade. Provavelmente vocês conhecem esta zona, que deixa muito a desejar do ponto de vista urbano. Há pouco falei-vos da questão do efeito centrífugo da renda fundiária. Reparem as diferenças. Isto é valor médio, porque na Avenida da Liberdade são quase 8.000 e na zona de Santa Clara, que é capaz de ser o mais baixo, em Lisboa, anda para aí nos 3.000 e tal. Mas os valores médios, Cascais está com 5.000, mesmo assim é mais baixo do que Lisboa. Oeiras é mais baixo, mas depois quando se vai Amadora, Sintra, Mafra, isto começa a descer, exceto se estiver junto a uma saída da autoestrada. E na margem sul, os valores já são todos muito mais baixos, com exceção da Costa da Caparica. E o valor vai baixando assim e vai baixando assim. É curioso perceber estas dinâmicas da renda fundiária. E isto é relevante porque tanto tem reflexo na habitação como há pouco referi, nas atividades. Portanto, quer montar um escritório, se for uma grande empresa que tem que ter representação, vai para uma zona prime. Se não, vai para uma zona mais longe e menos qualificada. A situação hoje em dia, na minha opinião, é até mais complicada. Porque, no fundo, o que é que nós temos? Temos o efeito combinado de um crescimento do turismo. Eu digo agora, 24, 25, acelerado do turismo, uma atração de nómadas de curta e longa duração, não só quem vem trabalhar, como também os chamados residentes não permanentes. Isto, ao mesmo tempo que temos uma imigração não qualificada para serviços que ninguém quer fazer, desde o transporte dos Ubers e das Glovos às limpezas e às seguranças. E há um outro fenómeno que é a chamada financiarização do imobiliário. Portanto, o investimento que é feito em imobiliário só para a sua valorização enquanto ativo financeiro e não para ser utilizado. E isto reforçou o papel de Lisboa como centro, reduziu a população na medida em que, mesmo que a população esteja estabilizada nos 550.000, há aqui, segundo as avaliações que fizemos, em 10 anos passou de menos de 50.000 estrangeiros residentes para mais de 150.000 estrangeiros residentes. Portanto, e destes, há muitos que não são ativos, não trabalham. Isto levou, de facto, a uma pressão muito grande sobre a habitação, com saídas dos nacionais, e, portanto, aumentou a dependência e soberanização de alguns concelhos da área metropolitana em relação a Lisboa, principalmente na margem sul. Qual é aquilo que me parece que são as oportunidades que se colocam? Isto já vai muito comprido, não? Não? Está bem.
Provavelmente já ouviram falar na indústria 4.0. Portanto, no fundo, é a indústria digitalizada e descarbonizada que utiliza todas as ferramentas, desde a inteligência artificial aos robôs colaborativos e não sei o quê, que tem muito menos mão de obra, mas que, ao mesmo tempo, tem várias vantagens importantes. Permite descentralizar e flexibilizar a produção. Pode estar uma fábrica que já não tem que estar no centro, pode estar localizada numa zona residencial. Permite ter microfábricas inteligentes e reduz significativamente a poluição e o consumo de recursos. Como é que se organizam? Há, portanto, vários modelos de organização, a verticalização, a produção de ferramentas, por exemplo, produzem ferramentas que são utilizadas por outras fábricas, ou a Tesla, que produz tudo, desde a bateria ao veículo final, ou a produção de componentes, os chips, os famosos chips, ou a montagem, que, portanto, são 4 tipos diferentes. E isto organiza, portanto, as cadeias de produção, que podem ser descentralizadas. E quais são os critérios hoje importantes? Proximidade às redes globais de transportes e comunicação digital de última geração. Portanto, ter uma boa rede de comunicações é absolutamente chave, e proximidade a aeroportos, a portos, a redes de autoestrada e tal. Energia limpa e barata. Quando daqui a uns anos fizemos aquele trabalho para o Barreiro, exatamente um dos fatores locativos era a venda de energia alternativa, de produção não convencional, portanto, energia limpa. Disponibilidade de mão de obra qualificada, que hoje em dia, apesar de tudo, foi o grande avanço que temos, é a mão de obra qualificada, e por exemplo, e no caso de Setúbal há uma tradição industrial importante, e proximidades aos centros de produção de conhecimento, daí a importância de descentralizar os centros de produção de conhecimento, e, ao mesmo tempo, um ambiente urbano estimulante e criativo que atraia, de facto, pessoas para virem trabalhar. Estes são, no fundo, os critérios de localização das fábricas hoje em dia. Os novos operários desta indústria, portanto, têm que ter qualificação digital, têm flexibilização de horários, é muito mais precária, porque está em permanente atualização, tem trabalho de concepção e trabalho braçal, chamemos-lhe assim, pode ter trabalho remoto, pode estar aqui a trabalhar com uma fábrica, seja a produzir, a inventar um sistema de produção, seja a controlar. As equipas têm mais autonomia entre elas e formação contínua. E, portanto, isto são novas exigências que se colocam, de facto, aos novos operários. Mas há uma outra dimensão, e para nós que pensamos nas cidades e como é que se podem integrar, estas fábricas que vos estava a mostrar são completamente limpas, quer dizer, já não se põe o problema da poluição. É evidente que há problema de movimentações de cargas, nem todos os sítios permitem ter uma fábrica deste tipo. Por outro lado, podem ter ocupação de grandes espaços, grandes naves, mas outras também são coisas muito mais fragmentadas, e uma fábrica pode ter várias unidades diferentes, de dimensões diferentes, com localizações no meio urbano também diferentes. Esta é uma outra, os chamados makers, que são, no fundo, pessoas que incorporam, que fazem o trabalho dos antigos artesãos, das séries únicas, de materiais ou de produtos que não têm uma obsolescência mais longa, e que surgiram nas cidades utilizando ferramentas digitais para... isto pode ter um efeito muito importante. Por exemplo, nós temos um Fab Lab que foi instalado na Mouraria, no mercado do Forno de Tijolo,
isto nos anos 1912 ou 13, 2012, 2013, e que isto é uma fotografia exatamente deste centro. Aliás, este é outro, este é o centro da moraria também de produção digital de produtos de design e de artes gráficas. E são, no fundo, novas estruturas de organização do trabalho que podem coexistir perfeitamente com o meio urbano. Isto pode estar misturado com o edifício de habitação. E daí, nas últimas coisas que fizemos lá para cima, insistir muito em ter espaços de coworking, mas a minha ideia inicial era que fosse uma coisa mais avançada, mais deste tipo, que pudesse misturar habitação. No Forno do Tijolo há uma... É no Forno de Tijolo. A questão do aeroporto. Como vocês sabem, o Governo anunciou o novo aeroporto no Campo Tiro de Alcochete. Ao mesmo tempo, anunciou a linha de alta velocidade para Madrid, isto foi uma outra hipótese que foi posta pelas infraestruturas de Portugal, que é uma linha de alta velocidade que passa pelo aeroporto e que entra em Lisboa pela margem sul, pela terceira travessia do Tejo. Anunciou estas conexões por autoestrada de acesso aqui ao aeroporto e a construção do túnel Algestra-Faria. Se virmos bem, isto no fundo não é mais do que aquilo que se propunha com a cidade das duas margens. É todo o sistema de infraestruturas que foi pensado na altura. O Governo também dizia que ia mobilizar os terrenos da antiga do Barreiro, da antiga siderurgia, da Lisnave, do Abdumar, do aeroporto, e com isto fazer um grande projeto. Não especificaram que tipo de intervenção é que queriam fazer, mas nem disseram que era a cidade das duas margens, mas na realidade é isso que se passa. Aquilo que me parece é que, de facto, isto pode ser a grande oportunidade para sairmos desta situação atual. Nós temos na margem sul uma tradição industrial importante. Vamos ter aqui um ponto, que é o Pinhal Novo, com uma acessibilidade absolutamente extraordinária. Agora, o que me parece é que, em vez de pôr todas as fichas em Lisboa, tínhamos que começar a pôr fichas do lado de cá. E, portanto, uma das coisas que me parece importante é não cometer no aeroporto dois erros. Primeiro, que era não ter esta travessia rodoviária, ter apenas ferroviária, portanto, porque se continuamos a ter a concentração de emprego aqui, isto não vai mais do que desenvolver outra zona de grande promoção imobiliária deste lado, alimentada por este fluxo de tráfego. Relativamente ao aeroporto, o aeroporto tem uma área de 470 hectares, o recinto propriamente dito, pois o aeroporto é maior. Há aqui um sistema de ligações que tem que ser garantido. Por exemplo, esta ligação já está parcialmente construída, era preciso trazê-la até aqui acima, era preciso fazer esta ligação para que quem vive aqui chegue ao Tejo e ao Parque das Nações mais depressa. Portanto, há uma série de ligações que têm que ser feitas. Isto é a pista. Agora, há aqui aspectos que era preciso, porque, como vocês provavelmente já viram, e tal, o aeroporto tem que ser um grande parque. Quer dizer, eu acho que isto tem dias, como dizia o outro, porque isto foi a descontaminação da Expo. Na altura, pouco se falava em economia circular, mas se tivessem feito as contas a toda a pegada carbónica que resultou desta descontaminação, não sei se entre ganhos e perdas, onde é que isto ficaria. No aeroporto é mais grave. Cada pista do aeroporto tem uma fundação de 3 metros de betão maciço para aguentar com a carga dos aviões. Já viram o que é partir aquilo? Portanto, voltando atrás, quer dizer, esta pista e os taxiways são estruturas que devem ser completamente inamovíveis, penso eu. E, portanto,
eu acho que é evidente que é importante estabelecer aqui corredores verdes, e é possível, mas dizer que isto é tudo um parque, acho que é uma fantasia e que não será possível. Por outro lado, há N edifícios que não faz sentido nenhum serem demolidos, têm que ser reutilizados. Portanto, há aqui um trabalho de reinvenção, o que é que se faz a estes edifícios, que me parece que é fundamental. Não cometer erros como se cometeram na Expo, eu acho que este é evidente, estas traseiras, esta barreira que foi construída junto ao caminho de ferro, que provoca um divórcio completo da zona dos Olivais com o que se passa do outro lado. Curiosamente, este desenho o que é? Esta era a proposta inicial do arquiteto Nuno Portas, em que ele propunha um eixo que ia direito aqui a Sacavém, não é? Moscavide. E, portanto, isto foi abandonado e aquilo que se fez foi um território deste lado com 2 ou 3 passagens para o lado de lá e que está completamente divorciado. E, portanto, acho que este era um desafio que era importante equacionar. Por outro lado, tinha-vos dito que isto é um estudo que fizemos na altura, que era um parque tentacular que ia desde o rio, subia para o Vale de Santo António, depois subia pelo Vale de Chelas e até o aeroporto, lá em cima, e que, se virem bem, depois temos um outro estudo que foi feito para a segunda circular, e se virem bem, isto permite, de facto, mesmo construindo no sítio das pistas, ter um corredor verde importante que liga depois ao lado a Alzíria do Tejo e criar, de facto, aqui uma estrutura verde muito importante. Este é um perigo, que é achar que mas é meter betão em cima do terreno do aeroporto para ter o máximo de proveitos. Na minha opinião, o futuro da área metropolitana joga-se aqui na margem sul. E pronto, era isto que eu tinha